Começa agora mais um programa em destaque que nessa semana traz novidades e entrevistas maravilhosas para vocês. A Priscila Pugliese, atriz de The Stripper, que vocês movimentaram as nossas redes sociais, hoje está aqui com a gente. Também temos dicas para você que não sabe que profissão seguir com coach de carreira. Além disso, várias sugestões de como fazer com que seus cabelos fiquem melhores. Sim, como tratar o couro cabeludo e as madeixas. E os nossos quadros de humor, inclusão social e muito mais. Então, para começar, roda aí com o meu parceiro. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Aref Marichucri. Você já pensou em entrar no mundo da moda? Já pensou em criar a sua própria marca de roupa? Conhecer um pouco desse mundo? Bom, gente, eu fiz uma entrevista com a Julia Eisenlor. Ela é responsável pela marca AMC. Fiz uma entrevista com ela por áudio. Se vocês quiserem entrar na rede social, é amc.webstore. Solta o áudio aí! É incrível estar em um ambiente onde tantas pessoas se reúnem para desenvolver ideias simultaneamente a fim de atingir um objetivo comum. Cada etapa é tão importante que atingir o objetivo é adjacente ao prazer de observar, aprender, criar, viver. Eu sempre gostei de poder criar e pensar fora da caixa. Eu comecei a entender que cada pessoa tem um mundo dentro de si, que pode ser externalizado através da arte. São com pessoas que têm uma visão e querem externalizar suas paixões que eu tenho prazer em trabalhar junto. A AMC parte de uma paixão. Paixão pelo modo de vida, paixão pelos animais, paixão pelas tradições. A ideia é criar, junto com parceiros, algo novo, diferente, a partir das inspirações mais profundas de quem é apaixonado pela vida. O processo de criação parte da captação de diferentes perspectivas relacionadas a esse mundo. Quando pegarem uma peça de roupa ou um objeto, ou visualizarem uma imagem, pense que isso já esteve no coração e mente de alguém, e que isso inspirou todo um processo de criação. Primeiro entender o que significa para cada um fazer parte de tudo isso. Depois criar algo que transmita o apreço de forma palpável. Você já ouviu falar na Lauren Pugliese? E na Priscila Pugliese? Pois é, eu conversei com exclusividade com ela, uma atriz que está fazendo super sucesso no YouTube, no seriado The Stripper. Já ouviu falar? Se não ouviu, então corre lá depois do nosso programa para assistir. E ela falou com exclusividade aqui com a gente para contar sobre o que é que vai acontecer no seriado, sobre a carreira dela. E eu já comecei perguntando assim: Priscila, como é que foi essa vida, essa trajetória até aqui? Afinal, não é fácil conseguir um lugar ao sol e agora você já está aí nesse sucesso. Conta pra gente. Fala galera, meu nome é Priscila Pugliese, eu sou atriz do Rio de Janeiro, eu tenho uma produtora independente que se chama Pontuação e antes de começar essa entrevista maravilhosa, eu queria agradecer ao pessoal da rádio, principalmente a Pri e toda a equipe do programa Em Destaque que me deu essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha história para vocês. Vou começar! Então, na real eu nunca quis ser atriz, meu sonho era fazer arquitetura. Eu cheguei a começar, não comecei a faculdade, mas comecei a fazer provas para ver se eu passava ou não para a faculdade. Até que uma amiga minha falou assim: Pri, vamos fazer cinema? E eu falei: caraca, fazer cinema? Que loucura! E aí minha mãe na época falou assim: cara, escolhe a faculdade que tu quer fazer que eu, graças a Deus, estou com condições de te pagar uma faculdade, então eu vou deixar separado uma proposta, então escolhe qual faculdade tu quer fazer agora. E eu falei: cara, minha arquitetura e cinema, arquitetura e cinema. Aí a louca foi fazer cinema, só que assim, eu fui sem pretensão, moleca na época, não sabia ainda o que eu queria da vida. Até que eu fiz e eu falei: cara, não consigo viver sem isso, não consigo. E quando eu tava terminando os meus estudos, tava pronta pra me formar, começou a me bater o desespero de tipo, não vou ter mais isso, sabe? A minha vontade é estar atuando, independente se eu tô fazendo uma novela, um filme, o que seja. Eu tava atuando, eu tava indo pra escola, eu tava atuando.
E aí aquilo me deixava, caramba, o que que eu vou fazer da minha vida? Aí eu falei, não, eu não posso ficar esperando ninguém me chamar, não vou ficar esperando teste, eu tenho que produzir. Aí eu conheci as webséries e eu falei, eu quero fazer isso. Chamei um primo meu e falei assim, tu tem uma câmera, não tem? Ele tem. Então, você vai filmar, você vai atuar, você vai segurar o boom. E a gente foi juntando e formando uma equipe. Aí a gente fez a primeira série que não era dentro do Pontuação, que era a Preside. E era um sucesso das nossas famílias. E eu falei, cara, eu quero falar alguma coisa pro mundo, eu quero levar notícias, coisas que o mundo não sabe. Eu preciso ser voz, eu preciso chegar no coração das pessoas. Aí a gente criou uma produtora, eu e 2 amigos meus, o Dudu e a Tamires. Aí eu chamei o Rô, a gente começou a fazer entre 2 linhas. Só que a gente achou que não ia dar em nada. Até que, tipo, bombou muito pra gente. A gente bateu 10 mil visualizações em uma semana. A gente bombou muito na época. De caraca, tá bombando. Vamos fazer a segunda parte. Aí fizemos a segunda parte, a terceira parte. E começou a bombar. Aí a gente falou assim, agora vamos fazer websérie. Foi aí que a gente fez A Melhor Amiga da Noiva. E agora a gente fez Até Você Me Esquecer, né? Que eu dirigi a primeira parte, que é uma websérie do Rô. E agora a gente tá fazendo The Stripper. Na verdade, The Stripper tá no ar, né? E espero que vocês estejam gostando. Essa foi a trajetória meio louca. A história é muito grande, né? A gente vai ficar 1 hora aqui contando. Quem sabe um dia a gente tenha mais tempo pra sentar com vocês e contar mesmo o que passou em cada momento. Mas é mais ou menos isso até chegar The Stripper. E como foi pra você ver o The Stripper bater recorde de visualizações lá no canal do Ponto e Ação, com 219 mil visualizações em um dia? Então, isso de recorde é muito louco, porque na real a gente sempre espera que o projeto que a gente vai fazer, que o nosso trabalho seja um sucesso, que ele agrade as pessoas. Mas você vê que você está contagiando um mundo, que tem cada vez mais pessoas te vendo, você fica, caraca, que irado, que maneiro, a gente está sempre batendo o nosso recorde. Mas o que mais me impressiona não é a quantidade de views, é a quantidade de curtida. Como a nossa quantidade de curtida tem aumentado cada vez mais. Ou seja, não são pessoas apenas que passam ali e nem assistem nem a metade do trabalho, né? Mas sim pessoas que estão ali curtindo, que estão comentando. E eu acho que às vezes não dá pra acreditar que isso tá acontecendo. Às vezes parece que é um sonho que a gente vai acordar a qualquer momento. Mas é um orgulho, sabe? Você trabalha durante praticamente meio ano ou até mais pra fazer um projeto que vai durar 2 meses e alguma coisa. E saber que foi do agrado das pessoas, sabe? Você vê que as pessoas estão comentando o quanto a gente está melhorando. E isso não tem explicação, não tem quantidade de visualização que compre. Só de saber que aquelas pessoas ali estão felizes, dependente de número, sabe? A gente sabe que vida de atriz não é fácil, apesar de todo mundo achar que é muito glamour. Então, quais foram as dificuldades que você sentiu, que você teve, ou que tem ainda, para chegar a esse sucesso? Porque as pessoas só veem a coisa boa, mas tem o lado de trás. Então conta pra gente, Priscila. Então, a maior dificuldade não veio ainda em Entre Duas Linhas, veio em A Melhor Amiga da Noiva. Entre Duas Linhas, mal ou bem, a gente tinha uns amigos que filmavam e tal. Agora, em A Melhor Amiga da Noiva, a gente não tinha ninguém. Era nós 3 ali o tempo todo, um filmando o outro. Quando um tá em cena, o outro tá filmando. Quando um tá filmando, o outro tá em cena. E era boom aqui, era uma fã que ia, ajudava a gente, uma outra amiga. E aí era muita loucura. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe, a gente tem condições, graças aos fãs, de ter uma equipe, mas que pra gente foi muito aprendizado naquela época. Tirando a parte de que eu e o Rô, a gente dividia o bilhete único, quem sabe é tipo um cartãozinho pra ônibus. Então às vezes a gravação acabava tipo 11 horas da noite, aí eu passava o cartão pro Rô ir embora. O Rô ia embora e eu ficava esperando o próximo ônibus, que nesse horário chega meia hora depois, às vezes até 1 hora. Então isso era realmente horrível, era uma loucura. E ficar em casa sozinha, na rua sozinha, de repente eu tenho que andar, né, do ponto de ônibus até minha casa. Então eu morria de medo. Chegava aqui, era 1 hora da manhã, mais ou menos. A gente mora realmente muito longe de onde grava.
E essa era a parte que era bem complicada mesmo. Mas em questão de produção, cara, eu gostava da gente se autoproduzir, da gente filmar, porque tudo também ficava do jeitinho que a gente queria. E eu sou muito chata com isso. Mas graças a Deus a gente deu uma melhorada, a gente deu uma crescida e agora a gente tem uma produção. E por falar em carreira, com quantos anos você decidiu criar o Ponto de Ação e falou assim, vou criar, vou me jogar e vou fazer dar sucesso? Como é que foi isso? Então, não sei se vocês vão lembrar, mas no começo da entrevista eu falei que a gente tinha uma série, né, que era Preside, que a gente postou num canal mesmo no YouTube com o nome da série, websérie e tal. E aí, dentro dessa websérie, eu juntei com 2 amigos meus, na verdade com uma amiga minha, e eu falei assim, cara, eu não quero parar, eu quero fazer mais séries. Vamos fazer, o que tu acha, o que tu não acha? E aí ela falou, Pri, também não quero parar, eu quero fazer mais séries. O que a gente faz? A gente nem sabia qual nome dava, a gente achou que era só um canal e a gente só queria atuar. A gente era atrizes que não tinha noção do que tava fazendo. Aí a gente chamou o Rô, e aí o Rô deu o nome de Pontuação. E a gente criou assim, nessa vontade, sabe? Primeiro a gente fez um texto, uma websérie com um canal, com o nome dessa websérie, e aí depois a gente falou assim, não dá pra fazer só essa websérie, eu quero fazer várias, sabe? Não quero parar, eu quero fazer curta, eu quero fazer longa, eu quero fazer tudo dentro do YouTube. E aí a gente conversando entre a gente resolveu que a gente ia criar um canal. Eu não sabia que era uma produtora, o que era, o que significava isso. Aí agora, com o longo do tempo, a gente tá vendo, tá realmente transformando em uma produtora independente. Pelo que eu pesquisei, The Stripper é baseado numa fanfic. Conta pra gente o que é isso, pra quem não sabe, como é que foi isso pra você, pro restante do elenco, e quanto que vocês, os personagens, os atores envolvidos, o elenco no geral, se envolvem na trama. Afinal de contas, pelo que eu dei uma olhadinha aí, fanfic é uma história que os fãs criam para os seus artistas favoritos. Então explica pra gente como é isso. Cara, essa pergunta é maravilhosa porque ela esconde um segredo que eu não posso contar pra vocês agora, mas em breve a gente quer fazer o documentário do Pontuação, então eu tenho certeza que vocês vão achar essa história uma loucura. Mas o que eu posso contar pra vocês é que sim, é baseado em uma fanfic Camera. 3 projetos que a gente fez dentro do Pontuação são baseados em uma fanfic Camera. Que o que é fanfic, né? São histórias de fãs. Camera é Camila e Lauren, da banda Fifth Harmony. E então é uma história dessas meninas que os fãs criaram e a gente adaptou. Em questão de como que é a adaptação, o que acontece? Sempre que a gente vai fazer uma fanfic, a gente conversa com os atores, mostrando que esses personagens... a gente conversa com os atores mostrando que esses personagens existem e que seria legal eles conhecerem esses personagens para trazer alguma coisa, de repente uma mão que vai no cabelo, uma forma de falar, mas a gente deixa os atores super abertos a fazerem o que eles acham que dá ou não para fazer. Em questão de roteiro, a maioria das histórias eu que faço a adaptação, os meus parceiros de produtora me ajudam. E a gente tenta o máximo possível ser fiel à fanfic. É lógico que como a gente está falando de audiovisual, às vezes a gente precisa sair desse lugar literário para ir para um lugar mais ação, um lugar onde não dá para eu acabar um episódio fofo, sabe? Eu tenho que terminar o episódio com um gancho pro próximo. Esse é o jeito que o Pontuação trabalha. Então a maioria dos finais, ou eles são adaptados ou eles são criados. Finais de episódio mesmo, não de temporada, de episódio. Acabou aqui esse episódio, eu vou ter que dar um gancho nele para uma próxima. Mas é assim que funciona, não tem muito mistério, cara. Eu pego a história, vejo o que é mais interessante, trago pro audiovisual. Às vezes dá muito certo, às vezes não dá certo. Até porque nós não somos roteiristas, nós somos apenas atores aprendendo a fazer tudo porque a gente não quer parar de produzir, a gente quer continuar fazendo isso. A websérie, apesar de quem não souber depois vai dar uma olhadinha assim, traz vários assuntos polêmicos. Então, como é que você é abordada na rua, nas próprias redes sociais, na sua vida pessoal, profissional? Como que é essa receptividade de todo esse assunto polêmico na sua vida?
É uma pergunta que é muito doida pra responder, porque eu sou uma pessoa muito tímida. E geralmente meus personagens são, vamos dizer assim, a força, sabe? O personagem sedutor, o personagem que chega, o personagem... sei lá como é que eu posso explicar, mas o personagem que tem atitude. E eu sou uma pessoa super tímida, eu sou um nenenzinho. E as pessoas acham que eu sou, vamos falar da Lore, né? As pessoas acham que eu sou a Lore, que eu tenho esse olhar matador, que não sei o quê. E então as meninas, né, que é o nosso maior público, elas dão em cima de mim, assim, numa cara de pau que eu fico, gente, pelo amor de Deus, eu sou um neném. Mas tem essa coisa, né? Eu acho que é normal, isso quer dizer que você tá fazendo um trabalho legal. O vilão, ele é odiado pelo povo, o mocinho, a galera quer cuidar. E aí, no meu caso, essa mulher sedutora, essa mulher que puxa, né, que dá em cima, as meninas ficam... É muito doido isso, cara, porque me deixa com muita vergonha. Mas sim, tem uma resposta assim. E graças a Deus até hoje só tive respostas positivas, loucas, mas positivas. E é isso. O The Stripper já tá quase no fim. E eu fiquei até triste porque eu estou acompanhando, estou amando. E conta pra gente, vai ter continuidade? Se sim, há previsão? E quais os outros projetos que os fãs podem esperar ainda para este ano de 2020? Infelizmente, The Stripper tá chegando ao fim. Foi o projeto que mais alavancou a gente, o projeto que mais fez a gente amadurecer. E eu sou muito grata por cada processo, por cada momento. E agora a gente tá vivendo nesse momento de colher os frutos, de ver a reação do pessoal. Infelizmente, eu venho falar pra vocês que não tem uma continuação no momento, porque a gente tá num período onde, pra você continuar uma série, você precisa de tudo que você teve numa primeira temporada. E a gente não tem as locações principais de The Stripper. Então a gente não consegue... Pri, mas dá pra fazer uma nova história. Vai ficar uma coisa sem pé, sem cabeça, porque são as locações principais mesmo. Não tem como tudo mudar. É diferente de um personagem que trocou de casa. Só que quando você envolve a maioria das locações, as coisas começam a se perder. Mas não fiquem chateados, porque a gente já tá pensando em um novo projeto que tá incrível, a ideia é maravilhosa, o roteiro é totalmente diferente de tudo que a gente fez, porém não posso contar nada ainda. O que eu posso dizer é pra vocês ficarem ligados no Pontuação, no YouTube, no Instagram e no Twitter, que em breve a gente vai trazer novidade pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa novidade e que futuramente vocês vão falar assim, vai ter uma nova temporada dessa série. E se Deus quiser a gente vai falar, tem sim, porque a gente fez um contrato de 3 anos e é isso. Então eu quero te agradecer por essa super entrevista. E antes da gente finalizar, queria pedir para você deixar um recado para os seus fãs e para aquelas pessoas que sonham em atuar, em viver da arte, mas não sabem por onde começar. Então deixa um recadinho aí para eles. Primeiramente, eu não quero deixar um recado só para os meus fãs ou só para pessoas que querem atuar e não sabem como começar, mas eu quero deixar um recado para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Stay home, fique em casa, por favor, quédate em casa. Porque, gente, eu sei que a gente tá toda hora ouvindo falar disso, mas realmente a gente precisa dar voz a isso. Não é uma gripezinha, é uma doença super séria, que às vezes não vai fazer mal pra você, mas vai levar pra dentro da sua casa e pode fazer mal pra algum parente seu. E imagina acontecer alguma coisa grave com um parente seu e você saber que você que trouxe isso. Então só saia de casa quem realmente tem necessidade de sair. Quem não consegue outro jeito de levantar dinheiro e realmente não tem como, porque tem que comer e etc. Ou alguém que trabalha com alguma coisa que é muito importante, que tem que estar na rua. Então, por favor, fique em casa. E quem tem que sair, chegou em casa, tira a roupa toda, vai tomar banho. Se possível, lava a roupa, porque, sei lá, né? Eu acho que é melhor lavar do que deixar ali no sol. Então, por favor, gente, se cuidem, porque isso é sério. E eu quero continuar com vocês, eu sei que vocês querem continuar comigo. Eu sempre falo isso, mas eu gosto de afirmar, porque tem pessoas novas e pessoas também que nunca me viram aqui, né? Estão me vendo agora. Uma vez na minha vida, no começo, quando eu não sabia se eu queria atuar ou não, e aí eu tive certeza que eu queria isso,
eu perguntei essa mesma pergunta para uma ídola minha que se chama Isa Gonzalez. É uma atriz e cantora, eu já falo americana, porque ela agora faz Netflix, ela tá total assim, fazendo filme em Hollywood, mas ela é mexicana. E ela me falou uma coisa: se ela conseguiu, por que eu não ia conseguir? Então hoje eu falo pra vocês, se eu conseguir, por que vocês não vão conseguir? Mas que você precisa estudar muito. O ator, ele tá o tempo todo estudando, porque as coisas mudam e você precisa se adaptar. Você tem a sua essência, mas você tem que se adaptar ao que tá mudando, o que a galera gosta, o que a galera não gosta, o que eu posso fazer pra esse personagem, mas esse aqui é totalmente diferente. Não acho legal fazer só um tipo de personagem. Eu acho que você tem que experimentar tudo. Então você tem que estudar sempre pro seu personagem. É óbvio que você não vai estudar todos os personagens de uma vez. Você pegou esse personagem, estuda esse personagem, vai a fundo. Pega um personagem agora totalmente diferente, estude outro personagem. E façam tudo. Comecem a fazer vídeo pra internet. Daqui a pouco você vai estar fazendo outras coisas. E pra finalizar, uma frase que ela falou pra mim, que eu acho que é o lema da minha vida. Se você pode sonhar, você pode realizar. É uma frase do Walt Disney. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao pessoal da rádio novamente, a Pri e toda a sua equipe. Obrigada mesmo por estar dando oportunidade pra gente, porque é muito importante esse espaço, a gente poder falar sobre a nossa arte, ainda mais no momento que a gente vive, onde a arte é jogada de lado, né? Mas muito, muito, muito obrigada. Quero mandar um beijo pra todo mundo. E até a próxima. Revista Stato, muito mais que uma revista. www.revistastato.com.br. De acordo com o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, metade ou mais da metade dos alunos que entram na faculdade não concluem o curso. Então eu conversei com a Anne Marinho, coach de carreiras, para perguntar para ela o que é primordial levar em conta na hora de você decidir a carreira que você quer levar para a sua vida inteira como profissão. Olá, eu sou a Anne Marinho, eu sou consultora executiva, empresária e especialista em perfis comportamentais. E depois de mais de 10 anos no mundo executivo, entre erros e acertos da minha carreira, eu decidi pegar os meus aprendizados e construir um método. Um método que vai ajudar jovens a se conhecerem melhor e se sentirem mais seguros na escolha de sua carreira. Eu conduzo esse método em grupos ou através de sessões individuais, podendo ser presenciais ou online. Através dele, os jovens eles passam por 3 pontos essenciais para a escolha de sua carreira. Primeiro ponto, autoconhecimento. Segundo ponto, visão de futuro. Como é seu dia a dia no seu trabalho, lá na frente? Seu equilíbrio vida-trabalho, sua remuneração, as pessoas com quem você interage. E por fim, um planejamento com desenho de cada ação para que esse jovem descubra qual é o curso, qual que é a profissão que vai levá-lo de quem ele é hoje até essa visão de futuro. Na Maratona Online, são 5 encontros, onde nós vamos passar por todas essas etapas juntos e descobrir como se sentir mais seguro nessa escolha que é tão difícil e que a gente precisa fazer tão cedo. Anne, quais são os maiores erros que as pessoas cometem, que é por isso que tem tanta evasão de alunos nas faculdades? Quando eu tinha 17 anos, eu passei para a faculdade de farmácia, em uma universidade federal. E aquilo foi tão grandioso para mim, para minha família, por ter passado num vestibular, enfim, era uma universidade pública. Alguns valores, né, que a gente tem interno, aquela questão de atender a expectativa do pai, da família, que eu não parei para pensar se era realmente aquilo que eu queria para minha vida. Eu gostava de química, gostava de física, matemática, ok para biologia, então fazia sentido. A faculdade terminou e eu nunca atuei na área de farmácia. Certamente, se eu tivesse feito um curso de psicologia ou de administração, eu teria tido muito mais fit com a pessoa que eu verdadeiramente sou do que o curso que eu fiz. Eu acho que é isso que acontece com os jovens. Eles entram muito cedo na faculdade, se conhecem pouco e não têm uma visão de futuro, como que vai ser minha vida daqui a 5, 10, 15 anos. E com isso, a busca por atender as expectativas da sociedade, as expectativas da família, que é de entrar logo na faculdade, eventualmente entrar numa faculdade que tem status, ou por ser uma ótima faculdade, ou uma faculdade federal, enfim.
são coisas que atendem às necessidades momentâneas, mas não nos preenchem no longo prazo. E isso é um dos fatores que aumentam e que reforçam a evasão ao longo dos cursos, ou pessoas que, como eu, concluem a faculdade e não atuam na área. E para quem já tem uma carreira, mas do nada, ou assim por algum motivo, deseja mudar a trajetória profissional, o que ela precisa levar em conta para saber se realmente é aquilo que ela quer ou se ela não está espelhando algum outro problema da vida dela nessa questão de profissão e pode ser um erro? Que dicas que você dá para que a pessoa realmente mensure isso e não cometa um erro? E para quem já tem uma carreira e está pensando em mudar, minha sugestão é focar no entendimento interno. Olhar para dentro e entender qual é o seu propósito, o que te move. E a partir daí você vai ter mais facilidade de entender quais profissões se encaixam ou não no que a gente chama de missão de vida. Tem 2 livros que eu gosto muito e que falam sobre isso. Um deles é O Propósito, do Siri Prembaba, e o outro é Descubra o Seu Porquê, do Simon Sinek. Os 2 vão te fazer provocações para que você encontre essa resposta. E uma vez que você tiver clareza, eu lhe garanto que os próximos passos ficarão muito mais claros. Além disso, uma outra forma de olhar para dentro e se conhecer um pouco melhor é através de assessments, que vão te ajudar a entender um pouquinho mais sobre a sua personalidade. Tem 2 que eu gosto muito. Um deles é o MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, e o outro é o Strengths Finder, do Instituto Gallup, que fala sobre seus pontos fortes. Quem quiser mais, entre em contato comigo que eu posso explicar um pouquinho mais sobre o assunto. Você está com um projeto que é o Life Direction Coach, passos conscientes na direção do sucesso e da felicidade. Então, conta um pouquinho pra gente sobre isso. O Life Direction Coaching é uma metodologia que eu desenvolvi com muito carinho, por conta da minha história de vida. De tanto tempo que eu me dediquei numa área que não era aquela que estava conectada com a minha verdadeira essência. Então, quem participar desse processo vai mergulhar num profundo autoconhecimento, para entendimento de seus pontos fortes, de suas características comportamentais, seguido de uma estruturação de visão do futuro, para que a gente possa sair do automático e ter clareza em cada tomada de decisão do que vai nos deixar mais próximo dos nossos sonhos. Por fim, pegando todo o meu aprendizado do mundo executivo, vou trazer ferramentas que as grandes multinacionais usam, para que cada um dos participantes possa desenhar a sua estratégia de vida. E aí sim, ter mais segurança na escolha de sua carreira. Eu espero com isso fazer com que os jovens consigam ficar menos ansiosos, menos inseguros e que de fato tenham felicidade ao longo dessa jornada e consigam aproveitar esse momento que é tão importante como a decisão da carreira, o vestibular e a faculdade. E o que você pode adiantar de dicas ou sugestões pra gente nesses passos em busca da felicidade, na carreira, na vida, no sucesso? Ou seja, um pouquinho aí do seu trabalho, do seu projeto. Conquistar sucesso e felicidade. Parece que a gente busca essa fórmula mágica, né? Na minha experiência, a felicidade chegou quando eu consegui um equilíbrio entre as diferentes áreas da minha vida. E eu passei a trabalhar com algo que realmente estivesse conectado com o meu propósito, que é o que eu faço hoje. Eu ajudo pessoas a se desenvolverem e a se conectarem com a sua melhor versão. Então, eu desejo a vocês que vocês consigam descobrir esse propósito e que vocês consigam equilibrar a sua vida profissional com outras áreas da vida, como família, hobbies, amigos, espiritualidade, contribuição social, entre muitas outras áreas que algumas vezes a gente deixa esquecida lá no cantinho por causa da correria do trabalho. E quem quiser ajuda para encontrar esse caminho, me segue nas redes sociais, que lá eu posto várias dicas ou participe de um dos meus treinamentos. Um beijo grande e muito bom falar com vocês. A gente gosta de notícias, mas também a gente gosta de humor. Então vamos lá na coluna do Teus Alves. Coluna. Vamos lá. Teus Alves. Gente, esse ventilador liga melhor quando tá ligado. Tô pingando aqui, ó. Nem começou, tô pingando.
Pra mim tá bom, me favoreceu, melhor que esse. Olha a minha perna, gente. Que isso, olha, favoreceu demais. Essa perna, que isso, maravilhoso. Oi, gente, tudo bom com vocês? Me dá um beijo aqui. Mua, mua. Como é que vocês estão, gente? Aproveitando esse clima aqui de quarentena, hoje eu vim dar dicas pra vocês no programa de... Gente, tem que apresentar a falta de educação minha, né? Tudo bom, menino? Prazer, meu nome é Matheus, pra quem não me conhece. Sou influenciador digital, Teus Alves. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo, ó. Arroba, aquela bolinha assim, ó. O A com a bolinha dentro. Arroba, TT... Não, arroba não. É arroba, gente. Arroba, TTeus, underline. Underline, pra quem não sabe, é o tracinho. Sabe aquele tracinho? Underline... já esqueci aqui no Instagram, gente. É arroba TTeus, underline Alves. Vou deixar aqui embaixo. O pessoal da produção do programa vai colocar aí, tá bom? Hoje eu vou dar dicas pra vocês do que fazer em casa. Porque assim, gente, eu já não tô aguentando mais ficar em casa. A primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês que estão em casa nessa quarentena é... Na verdade, eu não sei aqui não, tá? Vou improvisar aqui o que é pra fazer. Por exemplo, você pode fazer um polichinelo, tá? Você pode chegar na sua casa, na verdade, chegar não, você já vai estar na sua casa, né? E aí você faz um polichinelo aqui, tá? Que vai ser muito bom pros seus ossos, né? É bom pros ossos? Vai ser bom para a circulação do sangue. O que mais que você pode fazer na sua casa? Você pode fazer flexão abdominal. Mas aí não tem como eu fazer agora flexão e abdominal, tá? Só falei para as pessoas de casa fazer que eu não tenho estrutura para fazer agora, tá? Mas as pessoas podem fazer em casa, tá? Então vocês fazem flexão abdominal, umas 10, umas 20 talvez. Não, eu nem duas dá, que né, a estrutura aqui não aguenta, tá? O que mais que a gente pode fazer? A gente pode seguir o Teus Alves no Instagram, pra que eu tô gritando, não entendi. Arroba TTeus, underline Alves, já falei, tá? A gente pode fazer essa quarentena, a gente pode dançar, pode dançar aqui, ó, e pode dançar. Isso, gente. O que mais que a gente pode fazer nessa quarentena? A gente pode... Me ajuda aí, me ajuda. Quem é que a gente pode fazer, né? Por que eu não pensei nisso antes? Acompanhar o programa toda quarta-feira às 2 horas da tarde. Gente, por que eu não pensei nisso antes? Pelo amor de Deus. Às 2 horas da tarde, toda quarta-feira. Qual rádio? Qual rádio? Manu de Carioca. Vamos bater palma aqui pra produção, gente. Hoje tá acabando. Graças a Deus, tô com calor aqui, ó. O Rego chega, tá molhado de calor. Menor condição de continuar. Tá? Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Vai lá nas minhas redes sociais me acompanhar. Saber o que é que eu faço no meu dia a dia, que não é nada, tá? Não tem nada pra fazer mesmo. A gente fica dentro de casa. E a gente não precisa estar só em confinamento para cuidar dos cabelos. Afinal de contas, a moldura do rosto é sempre uma preocupação, não somente das mulheres como dos homens. Então eu conversei com a Viviane Coutinho, tricologista, e perguntei para ela quais são os erros mais fatais que nós cometemos quanto à saúde do couro cabeludo e dos nossos cabelos. Olá, sou Viviane Coutinho, tricologista, e hoje eu vim bater um papo sobre saúde capilar. Bom, existem erros fatais que cometemos no nosso dia a dia, às vezes até por falta de informação correta. Uma delas é saber o intervalo de frequências de higienização. Lembrando que couro cabeludo é pele e que a gente precisa remover essa sujidade. Então, dias alternados é bem bacana. Escolher os cosméticos ideais, sempre de olho nas necessidades de couro cabeludo e de fibra capilar. Não prender os cabelos nem dormir ainda úmidos ou molhados, né? Porque ambientes úmidos e abafados geram proliferação de fungos e bactérias, então causando coceira, inflamação de couro cabeludo. Isso não é bacana. Outra coisa importante, se eu tenho necessidade de usar secador, eu preciso sempre usar protetor térmico antes da exposição do calor. Sol, piscina, cloro, eu sempre preciso também manter eles com leave-ins, com protetor solar. Sim, porque o sol também queima a fibra capilar e queima também o couro cabeludo. Com relação a pentear os nossos cabelos, escolhas de escovas e pentes ideais para o nosso tipo de cabelo, evitando pentear quando esse cabelo está muito encharcado, porque eles tendem muito a ficar mais elásticos e quebradiços.
Então são cuidados que fazem toda a diferença na manutenção da nossa saúde capilar. Viviane, existe uma periodicidade certa para lavar os cabelos? E se a gente lava mais ou menos desse tempo recomendado, o que acontece de prejudicial para os nossos cabelos? Com relação a tempo, periodicidade específica para cada tipo de cabelo, de higienização, dias alternados é uma boa escolha, porque eu consigo remover sujidade sem deixar aquele acúmulo de oleosidade, de seborreia que prejudica a nossa saúde capilar. Isso só vai variar se por acaso eu tiver um cabelo muito oleoso ou se eu tiver fazendo atividades físicas intensas diariamente. E aí sim eu vou precisar lavar com maior frequência, né? Todos os dias. Fora isso, dias alternados é uma boa escolha para manter a integridade da saúde capilar do couro. Que dicas que você dá para a gente procurar os produtos corretos para os nossos fios? Tudo bem, consultar o profissional eu sei que é o mais válido, mas e se nós não tivermos como consultar um profissional? O que a gente deve levar em consideração ali no rótulo, no nosso cabelo, enfim, que dicas e sugestões você dá para a gente acertar realmente no produto ideal para o nosso tipo de fio? Quando o assunto é escolha de cosméticos, a gente precisa primeiro entender as necessidades tanto do nosso couro cabeludo quanto da nossa fibra capilar, né? Porque se a gente parar para pensar, o couro cabeludo requer o quê? Essa remoção de sujidade, né? Geralmente o couro apresenta maior oleosidade do que a fibra capilar, seborreia, então eu preciso direcionar, conhecer o que meu couro cabeludo precisa para eu saber o que tipo de cosmético eu vou entregar para ele. Já a nossa fibra capilar, a gente precisa entender, ela está ressecada, ela está elástica, ela precisa de brilho, ela precisa de nutrição. É só entendendo, né, cada necessidade que eu vou saber direcionar. Se você tiver oportunidade, sem dúvida nenhuma, um profissional será muito bem indicado para te direcionar corretamente para as escolhas de cosméticos. A gente sabe que o mercado está cheio de opções, cheio de marcas, e se a gente não conhecer, a gente vai se perder e não vai ter um resultado específico, né, favorável. E aí independe de marca. Isso significa que a gente precisa conhecer os nossos cabelos para poder fazer a escolha ideal. Agora vamos falar de básico do básico. O que é básico para quem quer manter os cabelos lindos e saudáveis? A gente precisa entender que o nosso cabelo é um marcador biológico, então ele vai direcionar se estamos saudáveis ou não, assim como nossa pele e o nosso cabelo também. Então depois que a gente começa a entender que nossos sistemas corporais são interligados, a gente vai entender que para manter pele, cabelo saudável, a gente precisa estar saudável. Então, uma boa alimentação, práticas de atividades físicas, dormir bem, isso tudo vai influenciar diretamente na saúde dos nossos cabelos. Além, né, da gente escolher cosméticos ideais, ter essa preocupação com os intervalos de higienização. Então, assim, cabelo é muito mais complexo do que se pode imaginar. A gente precisa estar, como um todo, saudável para a gente também ter um cabelo saudável. E no caso de quem faz progressiva, quais são as recomendações? Há pessoas que acham que a própria progressiva é um tratamento. Isso é verdade? Conta um pouquinho pra gente. Para quem faz escova progressiva e acha que escova progressiva é um tratamento, está super enganado, né? Ele faz esse alisamento dos cabelos, só que assim, só para a gente entender melhor, quando a gente se submete a uma escova progressiva, dias depois ele não fica mais oleoso, às vezes descamativo, né? Que as pessoas têm relação em dizer que está com caspa depois que fez a escova progressiva. Isso é uma resposta da agressão que foi dada ao couro cabeludo. Então, o pH dessa escova progressiva é tão diferente do pH do couro cabeludo que ele responde a essa agressão, ficando mais oleoso e descamativo. Só
analisando isso, a gente percebe o quanto o cabelo precisa de um tratamento pós, né? E lembrando que quando eu faço a escova progressiva, eu crio um filmezinho naquela fibra capilar. Então, nem todos os tratamentos, né, de nutrição serão entregues àquela fibra capilar. Então, eu preciso de um cuidado ainda mais especial para eu equilibrar esse couro cabeludo pós a escova progressiva, e nem todos os tratamentos convencionais vão obter resultados pós uma escova progressiva. Então, eu preciso de uma ajuda profissional para saber que tipo de tratamento eu posso fazer para que esse cabelo submetido à escova progressiva receba nutrientes importantes. Então, eu preciso de um cuidado ainda mais especial. Você trabalha com produtos e nessa época da Covid-19, como é que você está fazendo para o seu negócio vingar? Então, deixa algumas dicas para quem trabalha na área da beleza e está conseguindo, assim, fazer que nem você, driblar toda essa porta fechada, os comércios fechados, e fazer o negócio vingar para continuar fazendo com que o mundo da beleza prospere. Bom, nesse período de pandemia, eu como microempreendedora, né, e profissional da beleza, estou me reinventando, né, para poder sobreviver. É um momento de muita tensão. Então, o que eu pensei? Para não deixar ninguém desamparado, sem tratamento, né, sem a preocupação com a saúde capilar, estou fazendo orientações online e fazendo um serviço de delivery, de home care, né, de cosméticos para tratar em casa. Isso é super importante, porque a gente sabe que é um período de muita tensão, que futuramente, né, como o marcador biológico que eu falei, futuramente isso vai trazer problemas, vai ter muito episódios de queda acentuada, de dermatite, porque o estresse a gente sabe que causa todo esse processo de queda de cabelo, enfim. Então, pensando nisso, eu ofereci combos, né, com objetivos de ir em cima das queixas mais comuns. A gente vai direcionar programas em casa. E aí vai ter toda a orientação de como usar, quando usar, de que forma, né? Para poder não deixar desamparado esse paciente, esse cliente, enfim. E uma lei de sobrevivência para aquelas pessoas que trabalham como eu, né, microempreendedores, que infelizmente estamos tendo que estar de portas fechadas. Então, uma boa saída. Eu acho que a gente precisa se reinventar, aproveitar de cada oportunidade, né, para fazer uma oportunidade boa, não só ficar se lamentando. E também estou planejando várias coisas novas para quando abrir o meu espaço, ter mais tratamentos, mais inovações. É isso. Um grande beijo. Para quem quiser adquirir combos, né, em casa, pode entrar pelo meu Instagram, mandar um direct, que eu faço as orientações online e envio para você todos os combos de tratamento. Um beijo grande. Você sabia que toda pessoa com deficiência tem o direito de se matricular, tanto em escola pública como em escola particular? Então acompanhe isso no próximo quadro, Juntos pela Inclusão Social. Vamos lá! Juntos pela Inclusão Social. Olá pessoal, meu nome é Flávia Albaine, eu sou defensora pública e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a recusa de matrículas escolares de crianças e adolescentes com deficiência. A escola, seja ela pública ou privada, ela não pode recusar esse tipo de matrícula em razão da deficiência do aluno. A pessoa que comete isso, ela pode estar incorrendo em crime punido com 2 a 5 anos de reclusão e multa, previsto no artigo 98 da Lei Brasileira de Inclusão e no artigo 8º da Lei 7853 de 1989. E não apenas a recusa da matrícula, mas também a suspensão, o cancelamento e a procrastinação da matrícula em razão da deficiência do aluno. E mais, a escola ela não pode estabelecer um teto máximo de alunos com deficiência para se matricularem. Ou seja, a escola ela é obrigada a aceitar a matrícula de todo e qualquer aluno com deficiência que a procure. Não existe isso da escola estipular que ela só vai atender tantos alunos com deficiência e dali em diante ela não vai atender mais.
Uma conduta assim também é considerada ilegal e fere leis importantes como a Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi incorporado pelo Brasil com status constitucional. E mais, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 2016, no tocante às escolas particulares, já decidiu que as escolas particulares, elas possuem a obrigação de aceitar a matrícula dos alunos com deficiência e não podem repassar qualquer valor extra nas mensalidades ou anuidades para os familiares, os responsáveis desses alunos pagarem. Ou seja, cabe à escola aceitar a matrícula do aluno com deficiência e eventual gasto extra que a escola tenha para poder permitir a inclusão daquele aluno no ambiente escolar, deverá ser arcado unicamente, exclusivamente pela própria escola. Ela não pode repassar isso para os pais. Isso foi decidido na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 5357 em 2016. Então, pessoal, se você estiver passando por uma situação assim, não hesite em procurar ajuda. Procure órgãos que possam te ajudar, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Conselho Tutelar. E chegamos ao final de mais um Em Destaque, que nessa semana estava especial e na semana que vem esperamos fazer um programa melhor ainda. E é claro, esperamos a interação de vocês lá no nosso Instagram, @emdestaqueprograma, no nosso e-mail emdestaqueprograma@gmail.com e na nossa fanpage Programa em Destaque. Você pode comentar, mandar suas sugestões, opiniões e muito mais. E se você quiser me seguir na minha rede social também, é @prisilvestre_. Na semana que vem esperamos por vocês e depois, claro, você assiste a gente no YouTube, não só esse programa, como todos os outros. Um grande beijo e até semana que vem.